Olá, sou o professor Marcos Gimenez da InfoSolda e hoje nós vamos falar um pouco sobre o processo de corte oxicombustível. O oxicorte é considerado um corte por reação química. Você tem o aquecimento da chapa e posteriormente tem um jato de oxigênio e esse oxigênio reage com o metal de base na temperatura que ele está e promove uma oxidação, uma remoção do material, né? Então, é um corte combinado que envolve o aquecimento através da chama e reações exotérmicas, que é o oxigênio reagindo com a chama, né? Seguido da oxidação e posterior expulsão. A chama ela é produzida por acetileno e oxigênio, mas também nós podemos utilizar outros combustíveis. O mais comum depois do acetileno é o GLP, mas nas indústrias o mais usado é o acetileno. Esse processo não corta materiais como alumínio, bronze, inox, devido à sua incapacidade de serem oxidados, ou seja, o oxigênio não reage com esses materiais, né? Para cada espessura e composição de material, a gente vai usar um tipo de bico, né? E se a gente mudar também o gás combustível, nós vamos usar um outro bico, pois a mistura que é feita ela é completamente diferente, a mistura de acetileno com oxigênio com a mistura de GLP. Inclusive, se você utilizar um no outro, corre-se um grande risco de haver uma explosão ou um dano maior no maçarico, né? Tem-se rugosidades relativamente boas pelo processo, né? A média de 800 a 1.200 RMS, dependendo da configuração dos parâmetros, você vai obter um corte mais limpo. Então, o início do oxicorte, a gente eleva a temperatura do aço, né? Pré-aquece um pouco a junta, se for uma chapa muito espessa, né? E depois nós iniciamos um aquecimento controlado. Esse aquecimento vai fazer com que o material fique rubro, vermelho, né? Com a tendência a estar escoando. Nesse momento a gente abre um jato de oxigênio. Esse oxigênio, pela pressão, expulsa o material e pelo oxigênio ele reage com a superfície e ocorre uma oxidação, com uma palavra livre, vamos dizer, um enferrujamento da peça, né? Uma oxidação e a expulsão do material. Vocês têm essa tabela na apostila de vocês, né? E fala aqui sobre a composição química, a influência da composição química nos parâmetros de oxicorte. Então, quando você for lá regular o seu maçarico, né? Determinar o bico em função da espessura, fazer todo aquele trâmite, você vai saber que para o aço, com a adição desses determinados elementos, você vai aumentar as dificuldades ou não, né? Então, por exemplo, manganês, até 13% de composição não tem dificuldade, desde que o carbono seja menor que 0,3. Acima disso, adota-se fazer um pré-aquecimento, né? Então, aí você consulta quando você for fazer o. Então, ainda aqui mais algumas considerações sobre o processo. O oxigênio deve ser o mais puro possível. Na indústria a gente trabalha com 99,999, que é o suficiente para essa aplicação, né? O oxigênio industrial comum. E isso nos dá aí uma velocidade de corte e um acabamento da peça muito bom, né? A velocidade de avanço vai ser em função da espessura da chapa, né? Então você com um bico adequado, você vai ter uma velocidade para cada tipo de espessura. Quanto maior a espessura, menor a velocidade de corte, para que haja corte em toda a espessura, né? O pré-aquecimento também ajuda, né? Composição do aço, parâmetros de gases, inclinação, tudo isso influencia. Quanto menor a espessura da chapa, maior a possibilidade de deformação, porque você tem um aquecimento localizado. Então, chapas mais finas, o corte tem que tentar ser o mais rápido possível para ter o menos localização de calor, né? Chapas grossas não sofrem com isso, porque a espessura é muito grande, né? Então, e aí você, quando for usar em chapas grossas, você tem que prever um pré-aquecimento, né? Diminuição da voltagem, diminuição do avanço e os outros itens aqui.
Aí vocês vão ter na tabela lá também no seu material, né, uma tabela aqui orientativa sobre parâmetros em função da espessura da chapa. Então eu quero cortar uma chapa de 20 milímetros, eu vou pôr acetileno, uma vazão de 420 milímetros, né, pressão de oxigênio de 2,5, e se eu for trabalhar com ele automatizado, né, ou mecanizado, né, melhor dizendo, você pode trabalhar com 17 milímetros por hora. Anual você vai para uns 12 milímetros por hora, um pouco mais lento, né? E essa tabela aqui é uma tabela orientativa para você poder identificar os defeitos comuns no corte, né? E as suas causas. Então, esse desenho aqui, você olhando ele aqui, parece ser de difícil interpretação, mas você comparando a face do corte com isso aqui, você consegue perceber, né, as reentrâncias que ficaram no material. O corte não ficou liso, o corte ficou com reentrâncias, com quebras. Olha aqui outras formas, né? Então, em cada uma dessas situações, nós vamos ter aqui um, um parâmetro. Então, por exemplo, pressão de oxigênio muito alta. Então, o corte acabou ficando com arestas, porque ele tirou mais material. Então, a aresta superior está irregular, né? A garganta sob a aresta superior inclinação de cima para baixo, uma aresta inferior definida, que você tem a descrição dessa figura. Tá? Então, você tem que usar isso como orientação. E aqui é possivelmente a origem do defeito. Isso é o que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Bons estudos.